Estou aqui em Vinhedo com Gustavo La Sala. Quem não viu, assista o vídeo da semana passada que a gente estava falando sobre várias abelhas nativas. Ele estava explicando, mostrando as diferenças. Experimentei 2 tipos de mel diferentes de abelhas nativas. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as plantas nativas que precisam de abelhas nativas também para serem polinizadas. É um ciclo de vida, né? Então, se as abelhas somem, essas plantas acabam entrando em extinção também, porque elas só são polinizadas com essas abelhas. Tem uma interligação, né? Uma conexão entre elas. Então, é muito importante a gente entender isso, por isso que tem tanta gente falando sobre abelha e tanta gente agora criando abelhas nativas, né? Porque é super importante, os ambientes naturais estão diminuindo e se a gente não resgatar essas abelhas, a gente já vai acabar perdendo as abelhas e as plantas. E se perder as plantas, também os animais que se alimentam dessas plantas. Enfim, é todo um ciclo, né? Que um depende do outro. Então, vamos agora conversar com Gustavo La Sala novamente e falar sobre plantas e abelhas. Gustavo, eu tô vendo que você tem muitas plantas aqui no seu jardim. E tem muitas nativas também, né? Que legal. Aqui é uma jabuticabeira, é isso? Qual é a abelha que poliniza a jabuticabeira? A jabuticabeira ela é polinizada por todas as abelhas sem ferrão, né? A jabuticaba é uma fruta, né? Uma planta nativa e ela tem uma flor que é a Myrtaceae, que é a mesma da pitanga, da goiaba, e as abelhas nativas sem ferrão gostam muito desse tipo de flor. Ela não dá flor o ano inteiro, ela dá algumas vezes, vai depender da espécie da jabuticaba, mas a flor dela abre de 1 a 3 dias, assim, ela fica aberta e enche de abelha. Então é um espetáculo da natureza quando essa árvore está florida. Gustavo, que planta diferente, eu não conheço essa planta. Como é que ela chama? Então essa daqui ela é chamada erva de Santana. Eu gosto muito de ficar andando pela mata, né, no entorno aqui da onde eu moro, e ficar observando as plantas, porque as abelhas elas voam num raio de meio quilômetro a 2 quilômetros, então é sempre interessante observar o entorno. Eu observei essa planta na mata e trouxe para cá. Então ela é uma planta que dá flor quase o ano inteiro, praticamente o ano inteiro, e ela é muito polinizada também pelas abelhas nativas. Você vê abelha mandaguari, mandaçaia, jataí. É uma planta muito interessante de se ter e não é muito divulgada. Olha esse manjericão, que lindo, todo florido. E existe uma grande polêmica em torno do manjericão, cortar ou não cortar as flores. Na minha casa, eu também deixo as flores, primeiro porque eu adoro flor, e segundo porque olha a quantidade de abelhas, a gente começar a olhar aqui, a gente vê muitas abelhas polinizando aqui, né, Gustavo? Isso, a grande vantagem do manjericão é que ele dá flor praticamente o ano inteiro. Ele é polinizado pelas abelhas pequenininhas, embora a gente consiga observar aqui que tem abelhas grandes também. E eu gosto de falar que ele é uma espécie de petisco aí para as abelhas, né? Elas saem, dão uma petiscada, não é uma flor que fornece uma quantidade grande de néctar e pólen, mas as abelhas estão sempre coletando um pouquinho. Você pode plantar o manjericão em qualquer lugar, então em espaços urbanos, espaços menores, você pode ter ali o manjericão e mesmo sem ter abelha em casa, você vai poder observar as abelhas, porque ele é muito atrativo. Gustavo, me fala uma coisa, se você tivesse que se mudar dessa chácara linda onde você mora e só pudesse levar uma planta com você, que planta você escolheria? Eu escolheria a marianeira ou fruta do sabiá, que é essa planta aqui, que ela dá frutinhos o ano inteiro, praticamente o ano inteiro, e tem uma florzinha que é muito polinizada. A florzinha dela é uma solanácea parecida com a flor da berinjela, do tomate. A mandaçaia gosta muito, a jataí. Então eu levaria esse combo, né, que é uma árvore que atrai muitos pássaros e atrai abelhas também. Então é uma planta muito interessante de se ter. Ela é arbustiva, ela não fica muito grande e é fácil de cultivar. Olha a florzinha que bonitinha. É uma solanácea, que é igual E a o do frutinho pimentão. é comestível também? Cadê?
é que eles estão verdinhos, ó, ele precisa estar laranjinha, Ele né? cresce mais do que isso? Não. Não, Ó, aqui ele tem um fica quase no pequenininho. ponto. Esse tá no ponto. Está quase no ponto. Ó, e tem uma flor aqui que tá bem mais bonita, tá vendo? Um cachinho ali em cima, ó. Ah, aqui. Ó, que tá com várias, que é assim que ela dá normalmente. Aqui em cima. É. Gustavo, que interessante. Essas caixas é o mesmo tipo de abelha ou elas são diferentes? É um condomínio de abelhas? Como que é isso? Então, algumas espécies a gente consegue criar em prateleira lado a lado, que é o caso aqui, por exemplo, da mandaçaia. Tem espécies que são defensivas, como a própria jataí, a gente não consegue fazer esse tipo de manejo. Isso aqui otimiza, né, o manejo racional das espécies e elas convivem bem, elas formam uma espécie de comunidade e a gente consegue colocar desse modo. Então aqui são todas iguais. Isso, são Todas todas a mesma espécie, são 4 mandaçaias lado a lado e aí elas convivem super bem. Que planta é essa aqui? Parece um mato. Então, esse aqui é o açapeixe, né? O açapeixe é considerado até uma planta invasora para quem cria gado, principalmente, né? Eles acabam tirando, mas é uma maravilha da natureza para as abelhas. Aqui na região sudeste ele dá flor em julho, normalmente no inverno. A flor dele tem grande quantidade de néctar e você consegue ver assim as abelhas enchendo a caixa de mel em questão de 1 semana e 10 dias. Então é uma Nossa. planta ótima para ter. Principalmente numa época que não tem muita flor, né? Se ela floresce no inverno. Exatamente, ele entra numa parte em que as abelhas estão um pouco ali fragilizadas, porque a oferta de alimento não é muito grande. Embora ele dê flor uma vez por ano, a florada tem uma boa duração e uma grande quantidade de açúcar no néctar, o que dá uma subsistência interessante aí para as abelhas sem ferrão. Impressionante essa caixa. Ela tá toda, parece que ela tá grudenta aí na parede também. Que abelha é essa? Essa é a marmelada que a gente viu naquela caixa mais naquela horizontal, caixa com as comprida. gavetinhas, só que aqui ela está num caixote, né, que não tem divisão. E isso tudo é própolis dela. Elas propolizam a caixa inteira e pode ver que elas colocam na parede, aqui no próprio poste, é uma aqui parece que característica. tá pingando também, né? Olha, tá melado aqui. Isso, ela é o mesmo material que elas usam para fazer essa entrada aqui, para a entrada da caixa, né? E elas propolizam tudo. E ele tem um cheirinho de baunilha também. Posso sentir o cheiro dela? Pode, ela é tranquila. Nossa, um cheiro de baunilha mesmo, que interessante. Realmente não dá para criar ela em qualquer lugar, né? Porque, a não ser que você queira esse efeito assim, como se fosse um grafite, chapiscado, um grafite na parede, assim, né? Na natureza isso é quase imperceptível, mas vocês percebem que quando a gente coloca numa parede branca, né, ela vai adaptando todo o local aí para esse própolis, né, com essa resina que ela coloca, material resinoso. Ela não gostou da fica... parede branca, ela falou, eu vou fazer uma arte aqui, eu vou deixar ela mais bonita, mais amarelinha, né? Isso, ela adapta todo o ambiente. Muito legal. Gustavo, que delícia aprender com você. Amei passear aqui pela sua chácara, conhecer mais sobre as abelhas. Olha, muita gratidão, foi maravilhoso. Muito obrigada. Eu que agradeço a visita, foi um prazer. Aí espero que as pessoas se informem mais sobre o assunto também. Você tem um Insta, né? Como que você fala sobre as abelhas? Isso, eu tenho um canal no Instagram e no YouTube também, Meliponário Tapajós. Digitar Meliponário Tapajós, vocês conseguem achar tanto no Instagram quanto no YouTube. Além de Instagram e YouTube, você falou que você está fazendo uma revista, tem um livro? Isso, eu tenho um livro infantil sobre o assunto que chama O Elo Invisível, que eu fiz com a minha esposa e apresenta as abelhas sem ferrão para as crianças. E estou editando também uma revista que chama Revista Aue, específica para criadores de abelhas sem ferrão, que em breve a gente vai lançar no mercado também. Você me autoriza a fazer uma leitura desse livro no canal? Claro, será um prazer que você consiga apresentar aí as abelhinhas para as crianças, será um maior prazer. Ai, que delícia, eu adoro ler
Quem me segue aqui sabe que eu adoro ler para criança, então vira e mexe eu faço vídeos, livros, lendo livros que eu acho que são importantes, que são legais e que a gente consegue apresentar para as crianças e até para os adultos, né? Coisas sobre árvores, sobre natureza, enfim, temas importantes de forma leve e gostosa. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir aqui embaixo, adicione ele aos seus favoritos. Aproveite e se inscreve aqui no meu canal e no meu site para ficar por dentro de todas as novidades. E aqui tem vídeos selecionados especialmente para você. Conecte-se com a natureza através de meus vídeos e posts e compartilhe em suas redes sociais. Vamos espalhar o amor à natureza. Eu te agradeço. Te espero no próximo vídeo. Beijo, Flores da No.